Oi, hoje eu tô aqui com a Camila e a gente vai conversar, claro, sobre tatuagens, processo criativo e biossegurança. Vamos começar falando sobre o processo criativo? Conta um pouco como é que é esse seu processo. Na verdade, eu tenho duas linhas de processo criativo, que um é um processo que eu desenvolvo quando é comissionado, né, encomenda de cliente, e outro é o meu processo criativo para peças que eu desenvolvo para mim. No meu processo criativo para cliente, eu sempre peço uma explicação bem detalhada. Primeiro eu peço para a pessoa me falar um pouco sobre ela, na descrição, meu atendimento é por e-mail, né? Então eu peço para ela me falar um pouquinho sobre ela, sobre personalidade, coisas que ela gosta, coisas que ela não gosta, além do projeto, para eu começar a entender um pouquinho, fazer uma leitura de personalidade da pessoa. No segundo momento, eu peço para ela me explicar sobre a tatuagem. Qual que é o projeto que ela quer, por que ela está querendo fazer aquele projeto e para me mandar algumas referências imagéticas, porque muitas vezes a pessoa tem na cabeça ali alguma ideia que ela quer, mas ela não consegue ilustrar, né, esse processo criativo. Eu acho que ele cabe ao artista mesmo. E aí, no meu processo, eu junto essas informações que a pessoa me dá de experiência pessoal, de vida, mais as ideias que ela quer no projeto da tatuagem, para eu poder entregar um resultado estético, uma imagem final, que consiga representar aquilo que às vezes ela não consegue colocar em palavra, mas através daquela imagem. Então, às vezes, a pessoa quer um desenho com mais personalidade, mais presença, vai ficar num lugar mais exposto, por isso que eu pergunto o que ela quer com aquela tatuagem. E aí eu posso usar elementos, às vezes, linhas mais grossas, cores mais vibrantes, para eu poder complementar aquela criação. E às vezes é uma pessoa mais discreta, que já não quer que a tatuagem apareça tanto, ela já, até na forma de se vestir, de postura, ela já tem uma postura mais reservada, e aí eu já levo a criação, né, a parte técnica mesmo da criação, para representar melhor a personalidade daquela pessoa. É possível que uma pessoa com personalidade discreta queira um desenho mais expansivo para poder trabalhar alguma coisa ali que ela quer transformar na personalidade dela, também é possível, e para isso que eu peço esse textinho ali bem elaborado para poder entender, antes do desenho, o que a pessoa quer representar com aquele projeto. E isso leva quanto tempo para o seu cliente, normalmente, se vocês chegarem nesse desenho? Como o meu primeiro contato ele é muito detalhado no que eu quero que a pessoa traga para mim, às vezes a gente consegue resolver com pouca troca de e-mail. Se não consegue resolver, aí eu agendo uma chamada de vídeo ou eu marco presencial, para a gente poder conversar sobre, que às vezes não dá para explicar muito bem ali, né? Mas tem gente que eu consigo resolver muito ali, 2 trocas de e-mail, e tem gente que a gente passa 6 meses desenvolvendo projeto. Normalmente são os projetos maiores, mas também gente que é mais indecisa, não só indecisa, insegura em fazer um projeto. Então, até a gente chegar num resultado que a pessoa vai ter segurança de fazer aquilo ali, pode ser que demore mais um pouquinho. Artistas, né, da tatuagem que trabalham de diferentes formas. Essa é a minha forma de trabalhar, a que eu prefiro trabalhar, que eu acho que a minha entrega como artista para o cliente é melhor fazendo dessa forma, sabe? Esse é o meu processo. E eu acho que minha taxa de pessoas que não se identificam com o resultado do desenho é baixíssima para nula. E já quando o processo de criação livre, para mim, aí eu escolho elementos e materiais a partir daquilo que eu quero representar, né? Se eu quero trabalhar com alguma emoção mais agressiva, por exemplo, eu vou escolher materiais mais duros, que possam representar isso para mim. E também cor, né, pigmento, se eu vou para tela, ou se eu vou para escultura, ou se eu vou para desenho. Nas criações, para mim, eu posso explorar mais outras plataformas, né? Daí acho que é a importância de beber em outras fontes para ajudar nesse processo criativo, né? A gente está falando de tatuagem, mas falando de arte também. Com certeza. Mais uma vez, nem todo mundo parte desse processo de outras áreas das artes. Tem muita gente que usa referências só na tatuagem, de outros artistas da tatuagem. E eu já fiz isso muito também, mas hoje eu prefiro buscar referência fora da tatuagem. Então, eu gosto de pegar elementos, estética, poética fora da tatuagem e trazer para a minha produção. Entendi. E quais são as principais fontes que você bebe? Você falou aí da poética e tal. Tem outras coisas que você gosta de
de usar como inspiração ou que te ajudam a ampliar esse universo no processo criativo? Eu sempre fui muito curiosa, então eu gosto de, além de entender a parte imagética de um resultado de algum artista, eu gosto de conhecer um pouquinho da história da pessoa, de por que às vezes ela usa algum elemento ali. Então eu gosto muito de biografia, tanto de biografias que tragam os resultados das imagens dos artistas, mas que contem um pouco da história também. Então eu bebo muita fonte das áreas da pintura, de grandes artistas também, né? Hoje em dia eu estou estudando muito artista contemporâneo, porque eu acho que a gente teve uma mudança, né, de foco nas artes, por exemplo, que até a primeira vez que eu entrei na faculdade, por exemplo, era muito eurocentrado. Foi quando isso? Pode contar? Pode, 2002, que eu entrei na Faculdade de Belas Artes e estou aí, tentando finalizar agora, 20 anos depois. Deu uma pausa e agora você retomou. Dei uma pausa e retomei. E até os próprios processos da faculdade já estão diferentes, sabe? Os assuntos que eles abordam. Então, as artes contemporâneas e as artes nativas, né, saindo do eixo do centro europeu ali, a gente está tendo mais acesso, talvez por conta da internet também, a outras linguagens artísticas. Então eu estou preferindo explorar essas áreas que eu não aprendi tanto em livros no passado, que era o foco da universidade, para a arte indígena, por exemplo, arte oriental, que a gente não tinha muito acesso e é riquíssima, sabe? Então, eu estou gostando de beber mais nessas fontes que ainda não são tão divulgadas, mas que trazem muitos elementos visuais e poéticas também, sabe? Da investigação de cada povo ali. Então, eu tenho gostado bastante de beber nessas fontes agora. Para mim, para os meus processos atuais, tá sendo bem rico. Bacana demais. A gente sabe que principalmente quem está começando tem essa dificuldade muitas vezes, né? Fala sobre um bloqueio criativo, né? O meu cliente chega e tal, como que eu faço? Acho que tudo que você falou aí já é muito rico, dá muita dica, mas além do que você falou, para quem está começando, você daria alguma dica específica? Eu acho que o bloqueio criativo, ele vem muito da nossa cobrança pessoal de com pouca entrega, já querer um resultado perfeito, sabe? Com pouca experimentação, com pouco estudo, com pouca prática de desenho também, e a gente já ficar buscando um resultado logo. Para mim, a maioria das vezes que eu tive algum bloqueio criativo foi em relação a isso. Eu acho que a criatividade, ela também tem que encontrar a gente produzindo de alguma forma, mesmo que não seja uma produção perfeita. E o que eu já vi da bloqueio também, não só para mim, quanto outros artistas que eu converso, é a comparação de trabalho. Às vezes a gente tem alguns artistas da tatuagem ali de referência e a gente começa a desenvolver nossos projetos inspirado nos elementos que aquela pessoa já usa, traz para o nosso trabalho e fica fazendo a comparação do nosso resultado com o resultado daquela pessoa. Sendo que se a gente tem um trabalho mais autêntico, a gente pode até usar elementos que outras pessoas usam, mas se a gente incorpora alguns outros elementos dessa nossa bagagem de estudo, sabe? Por isso é que é muito válido estudar, beber de outras fontes. E a gente, eu tenho esse artista de referência, mas eu vou incorporar esses outros elementos aqui de outros lugares. O trabalho autêntico, ele não tem comparação. Ele tem que estar melhor que ele mesmo a cada dia que a gente vai produzir. Mas aí não existe essa comparação com o trabalho do outro, que às vezes dá um bloqueio criativo de ficar assim, eu estou aqui tentando e não está chegando naquilo ali. Enquanto a gente tiver o trabalho da outra pessoa como referência, realmente eu acho que o bloqueio vai vir. E os estudos, eles não podem parar, não é uma coisa que eu também já tive isso, de achar que eu vou estudar um pouco e já vou ter aprendido o suficiente. Não vai, gente, principalmente agora com o acesso que a gente tem a conhecimento, cada vez que a gente estudar mais, a gente vai abrir uma outra janela. Cada vez que a gente estuda mais a gente sabe que a gente não sabe. A gente sabe que a gente não sabe nada. E aí, para também isso não para saturar... qualquer assunto, né? Exato. Para não saturar e também falar, agora eu tenho inspiração demais, enxugo os elementos. Enxuga os elementos ali, visuais mesmo, de traço, de linha, de cor ou não, que você se identifica mais. E também as temáticas.
Lá na frente, se você tiver outras temáticas, outros elementos para explorar, você pode explorar. Mas para começar ali, né, condensar um trabalho, enxuga a quantidade de elementos que vai usar, daqueles que você gosta mais, que você se identifica mais, produz a partir dali. Não significa que você vai perder as outras possibilidades, você só vai se dedicar mais um pouquinho. Eu acho que esses exercícios são muito bons para a gente desbloquear a criatividade, porque para bloquear é só você cair nessas armadilhas, mas para desbloquear, aí eu acho que esses estudos eles são bem importantes. Demais. Funciona para mim. Então, a gente vai falar agora de biossegurança, né, na Tatu, um assunto que todo mundo acha que sabe e ninguém domina direito. Então me conta, você super experiente aí, quantos anos de Tatu mesmo, Camila? 17. Para você, né, qual que é a importância da biossegurança no processo da tatuagem? É 100% de importância e uma das coisas que eu mais fico receosa hoje em dia com essa expansão do mercado da tatuagem são as pessoas, principalmente que começam, desenvolvem a técnica da tatuagem, montam um espaço, mas tem ou muito pouco conhecimento ou nada de conhecimento na área de biossegurança. Por quê? A gente não está desenhando num papel, a gente está fazendo uma técnica incisiva num organismo vivo. Então a gente tem contato, né? A gente tem um contato indireto, porque a gente está protegido, mas com fluidos corporais. Se tiver protegido, né? Se tiver devidamente protegido. Então, a biossegurança, ela não é só usar luva, não é só usar avental, ela começa no processo de asepsia da pele, para a gente poder desinfetar o local que aquela tatuagem vai ser aplicada. Ela começa no armazenamento de material, porque o material tem que estar vedado. Ela começa no processo de montagem de bancada, que a gente tem que estar com a mão limpa, calçar a luva, desinfetar o ambiente, né, que a gente vai colocar o cliente ali para receber a tatuagem. Descarte de material também é muito importante e também esse cuidado pós, porque a tatuagem ela é um machucado na pele. Uhum. Então, assim, entender de biossegurança é para proteção do cliente, claro, mas é proteção também do artista, porque o cliente ele vai ter contato com você ali uma vez que ele for lá. Dependendo da sua frequência de trabalho, você vai ter contato com, sei lá, 6 pessoas diferentes na semana, 10 pessoas diferentes na semana, todas essas pessoas você está correndo o risco de ter não vai ser uma troca, né? Porque às vezes pode acontecer de, por exemplo, o uso da máscara, que é para evitar que a gente tenha uma contaminação cruzada, por exemplo, de saliva no local que está aberto. Essa proteção é para o cliente. A maioria das outras proteções é para o próprio artista, para que ele não tenha contato com o fluido. A gente até tem uma ficha de anamnese, mas que pode acontecer algum acidente e ter essa troca e um dos dois ou os dois acabar contaminado. Tendo conhecimento de biossegurança desse processo, a gente consegue minimizar isso, sei lá, para 99%, sabe? Então, repetindo, é uma coisa das que mais me preocupam hoje em dia com a expansão do mercado, as pessoas estarem dando muito foco às outras áreas, técnicas, materiais e tinta, e esquecendo da biossegurança, que eu acho que deveria ser obrigatório para quem quer começar a tatuar, começar pela biossegurança antes de começar a pesquisar material, para entender que é um processo muito mais sério do que só desenhar numa pele, sabe? Eu falo muito isso, né? Quando a gente fala de tatuagem, a gente está falando de profissional de saúde. Exatamente. Você lida com pele, você lida com sangue, você lida com várias coisas ali. Você lida com um ser humano. Lida com o ser humano, exatamente. Então, é preciso ter muitos cuidados, né? Não é frescura, não é bobagem. Pelo contrário, o próprio nome diz, é segurança. Exatamente. Né? E é uma segurança microscópica, né? Que a gente não vai ser uma coisa que vai ser muito clara ali que está correndo risco de contaminação. Então precisa ter conhecimento. E a gente consegue acessar documento na internet, sabe? Não é uma coisa assim, hoje, tão inacessível. Quem procurar um pouquinho consegue achar um direcionamento ali bem bacana. Então, mesmo se a pessoa estiver começando numa salinha, começando menor, ela consegue ter acesso a essa informação para poder se proteger e proteger o cliente de contaminações. Perfeito. Então é muito importante. Foi maravilhoso te ver mais uma vez. Como sempre, muito bom. Muito bom. Aqui, aproveita, dando um spoilerzinho, fala com o pessoal o projeto que está por vir aí. Então, gente, vamos lá. Isso foi só uma amostrinha. Uma amostrinha de um projeto que estamos nós duas bolando, desenvolvendo. E em breve a gente vai divulgar mais sobre ele, né? Destrinchar um pouquinho esses assuntos, mais assuntos que vão aparecer. Então, acompanhe aí.
para poder ficar por dentro. Sempre estudo sobre tatuagem, a gente vai falar muito sobre tatuagem.